Primeira coisa, a gente tem três recados importantes para vocês. Primeiro recado: teve plágio nos exercícios. Vou avisar e deixar bem claro: toda vez que for pego plágio, os dois alunos envolvidos vão receber zero no exercício. Então, assim, prestem atenção, não pode copiar do colega, tem que fazer seu próprio exercício. Segundo aviso, existem indícios de que se está usando o chat GPT para fazer os códigos. Eu, pessoalmente, não tenho nenhum problema com vocês usarem o chat GPT. Só tenho uma coisa bem clara em mente. No dia da prova, vocês vão poder consultar o material e vocês vão ter que conseguir fazer o código de vocês sem o chat GPT. No dia da prova não pode usar chat GPT. E 70% da nota de vocês é os, os exercícios que vocês vão fazer no dia da prova aí dentro do laboratório. Então, tomem cuidado com isso. Vocês não vão poder usar e vocês têm que dar conta de fazer esse exercício. Esse exercício é para vocês praticarem e aprenderem para no dia da prova vocês conseguirem fazer. Terceiro aviso, é, quem entregou, o Edeilson veio falar comigo hoje, questão do pessoal que está entregando atrasado o trabalho, vai ter penalização na nota. Quem entregar exercício atrasado vai ter penalização na nota. Então prestem atenção nas datas de entrega, tá? Se tiver mais alguma dúvida dessas questões que eu falei agora, então só lembrando o pessoal que chegou aí um pouquinho depois, plágio, todo mundo envolvido, se a gente pegar plágio, vai zerar a nota do exercício. É, muito cuidado com o uso de coisas como o chat GPT, porque no dia da prova vocês não vão ter e vocês vão ter que fazer os códigos na prova sem ele. E 70% da nota é nota de prova e entrega em atraso vai ser penalizada, vai ser corrigida, mas vai ser penalizada a nota, tá? Vai receber nota menor. Vocês têm que tirar as dúvidas com o monitor. Correção de exercício é o Edeilson que tira. Se ele até quiser responder aí. O pessoal está perguntando se já postou as notas do exercício da semana 4 e 5. Eu imagino que você ainda não fez, só você. Não, né? A gente não vai dar prazo de correção dos exercícios, não, mas assim que possível vai estar lá no Classroom e vocês recebem e-mail quando a correção. Eu tenho quase certeza que vocês recebem e-mail quando o exercício é atribuído uma nota lá no Classroom. Alguma dúvida mais? Eu abri isso aqui, mas eu estou lembrando aqui agora que a gente tem uma lista para corrigir, né? Então vamos fazer ela aqui rapidinho. Eu só vou precisar abrir ela que eu não deixei aberta.
Só um instante que eu esqueci de deixar aberto aqui nossa lista para a gente corrigir. Eu tenho o clássico aberto aqui. Tenho. Atividades. Com muito carinho. Tá, então nossa lista da semana passada, a gente, primeiro programa faça um programa, peça ao usuário digitar o número inteiro positivo N, imprima na tela a sequência de Fibonacci até que o número da sequência seja maior que N. Use o while. Então, o primeiro passo aqui é ler o número N. Eu vou fazer aqui rapidinho, nem vou comentar muito não, mas lembre-se sempre de comentar. Eu já vou converter ele para inteiro, porque a gente provavelmente vai ter que usar ele como inteiro para comparar com outros números. Vamos colocar um input, digite quantos números da sequência você deseja imprimir. Disso a gente precisa de duas variáveis para a sequência de Fibonacci. Ela é sempre os dois últimos dígitos da sequência, né? Você soma os dois últimos para descobrir o seguinte. Então a gente vai precisar de duas variáveis auxiliares aqui para guardar esses dois números. Então eu vou chamar de N1 e N2. N1, 1, N2, 1, que a gente começa a nossa sequência com 1 e 1. E a gente pode, inclusive, já imprimir eles na tela. Print N1, print N2. E a gente coloca um while. A gente vai rodar isso aqui até... A gente vai precisar de um contador. A gente vai começar, pode começar nosso contador com 2, porque a gente já imprimiu 2 dígitos aqui da sequência. Então, enquanto nosso contador for menor ou igual que n, a gente roda o código, que aí aqui a gente vai precisar circular o valor dessas variáveis. Então, o nosso N2, eu vou precisar de uma variável temporária aqui. Eu vou chamar aqui de novo, vai ser N1 mais N2, e aí o N2 vira esse novo, o N1 vira o N2, recebe o N2 e esse N2 recebe esse novo. Você pode fazer com lista também, Pedro. Eu estou fazendo sem lista porque tecnicamente a gente vai estudar a lista mais profundamente hoje. Mas com lista realmente esse código fica mais limpo. E aí é que eu posso dar um print nesse novo. Isso aqui já deve ser o suficiente. É basicamente o código mais simples que faz isso. Então se eu pedir 6 dígitos... eu tenho que incrementar o count, senão ele não vai parar nunca. Tá. Então,
1 mais 1 dá 2. 1 mais 2 dá 3, 2 mais 3 dá 5, 3 mais 5 dá 8, 5 mais 8 dá 13. Então, imprimiu aqui e a gente imprimiu um a mais. Então, aqui não é menor ou igual, vai ser só menor. Testar de novo. Agora está imprimindo certinho. Imprimiu 6. Se eu pedir mais 8, ele está imprimindo certinho. Isso aqui é uma sugestão de... É meio que a solução mais simples usando menos coisas avançadas. Tá? Vamos passar para o próximo. Escreva um programa que leia números inteiros até que seja digitado um número negativo. Utilize o comando break para interromper o loop e exibir a soma dos números lidos até o momento da interrupção. Então, de novo, a gente precisa de um input, só que aqui a gente já vou pôr ele dentro de um while true. E aí eu preciso de ler, chamar de entrada do usuário. Ah, tá tendo, tá. Beleza. Eu vou mutar o microfone lá da sala de aula, que é isso que tá dando o retorno aí para vocês. Ju, nesse envelope que não tinha aqui no código, tinha essas duas encomendas dentro dele que eu mandei a foto aí. Eu preciso ir embora, que eu preciso pegar a Cília na... O meu microfone não é para fechar, não. Pronto. Então, a entrada, a gente vai ler um int da input do usuário. De novo, a gente quer números inteiros. Digite um número. A gente vai precisar de uma variável auxiliar de soma. A gente precisa guardar a soma disso. Ela vai começar com 0. E enquanto eu tenho que rodar isso enquanto o usuário não digita um número negativo. Então eu vou pôr um if aqui para a gente dar o break e sair se o usuário digitar negativo. Então se a entrada for menor do que 0, dá o break. Se não, soma, recebe soma mais a entrada. Print a soma dos números digitados foi soma. Isso aqui tem que ser um Fzinho aqui na frente para ele imprimir o valor. Testar. X2, 3, 6, 3, 4, menos 1. Então, está funcionando. De novo, isso aqui é o mínimo, é o código mais simples que consegue resolver esse problema. Se vocês tiverem feito alguma coisa mais complexa, não tem problema. E se tiver alguma dúvida também, pode me interromper e falar aí, gente. Só falar no chat, tá? Esse aqui fala explicitamente para criar uma lista, inclusive dá o comando aqui. Então, vamos copiar esse comando. A gente vai criar um programa que imprime os números primos de 1 a 100. Então, a gente começa dessa lista e a gente tem que fazer dois fors. For i in range 1. Na verdade, aqui eu vou querer de 0 a 100, então só precisa do 100. For j in range. Eu posso pôr de 1 a 100. Poderia ser de 2 a 100 também. Eu vi que muita gente colocou de 2 a 100. Não faz muita diferença, não. Não, ele fala para variar 1 de 1 a 100. Então, vamos fazer aqui. 101 a... varia o J de 2 até I, no caso. A gente não precisa variar esse aqui de baixo até 100.
E aí põe um if aqui dentro e dividido o resto da divisão de I por J for igual a zero, a gente diz que o primos de menos 1, por conta da indexação do Python, lembrem-se sempre que o Python começa a contar de zero, e aqui a gente está contando o número de 1, a gente chama ele de menos 1. Só muda o valor lá dentro da lista para menos 1. E aí no final, a gente dá um último for aqui, for número em primos, se esse número for maior que zero, porque a gente chamou todo mundo que não era, que era divisível por alguma coisa, essa conta aqui a gente está testando se I é divisível por J. Então, todo I que foi divisível por algum J menor que ele, a gente colocou menos 1. E aí só sobrou positivo quem era primo. Então, se ele for positivo, eu imprimo ele. Então, esses são os nossos números primos entre 1 e 100. Por que o I menos 1? Primos é uma lista que na posição 0 você tem o valor 1. Na posição 1, você tem o valor 2. Na posição 3, você tem. Na posição 2, você tem o valor 3. Na posição 3, você tem o valor 4. A gente pode imprimir ela aqui no início, para a gente ver. Print, que lembra que o Python, ele imprime índices. Então, essa daqui ó, é a nossa lista original. Então, aqui, posição 0, lembra que o Python conta de 0. Então, na posição 0, eu tenho o valor 1. Então, quando eu testo, vamos pegar aqui, por exemplo, o 6. O 6 é divisível, não é primo. Quando eu estou aqui dentro desse loop, que o meu I é 6 e o meu J é 3, quando eu fizer 6 dividido, o resto da divisão de 6 dividido por 3, ele vai dar 0. Só que o 6, ele não está na posição 6 da lista. Ele está na posição 5, porque o Python conta os índices do zero. Por isso que eu faço primos e menos 1. Eu tenho que subtrair 1 do valor para achar a posição na lista daquele valor, tá? É só por isso que a gente faz esse menos 1 aqui. Vou apagar isso aqui que não tá, não. Deu para entender, Gabriel? Eu não sei se o Pedro falou aí agora, eu vi o conezinho do áudio. Eu tô tendo. Eu mutei a sala toda, mas eu desmutei agora. Se alguém quiser falar para perguntar alguma coisa, agora pode falar, tá? Só menos um. Oi? Pode repetir de novo? Que eu desmutei a sala e apertei errado de novo. Pode falar. Por que o primos I menos 1 tá igual a menos 1? Esse menos 1, ele ser igual a menos 1, é só uma marcação. Eu estou marcando, eu tenho a lista aqui, ó, originalmente, no início do código, eu tenho a lista de todos os números de 1 a 100. Foi isso que eu criei aqui nessa primeira linha. Quando eu faço um list range 1, 101, eu estou criando. Lembra que o range ele conta, ele vai contar do início até o anterior ao final. Então ele está contando aqui de 1 até 100, porque eu dei o final aqui 101, ele conta até 100. Quando eu ponho ele nesse lixo, é que ele só está convertendo para uma lista. E aí, originalmente, eu tenho todos os números aqui de 1 até 100. Quando eu achar, dentro desses dois fors aqui, quando eu acho um número, por exemplo, os exemplos que eu peguei, se eu pegar o I igual a 6 e o J igual a 3, e eu fizer esse resto da divisão aqui der zero, isso quer dizer que o I
é divisível por j. E um número que é divisível por qualquer outro número, ele não é primo. Então eu vou marcar esse número aqui, essa posição na lista como -1, só para tirar, é só um jeito de marcar ele para eu saber depois, ó, esse número aqui não é primo. Então eu estou tirando ele da lista desse jeito, marcando ele com -1. A gente ainda não estudou como é que tira coisa de lista, ó. Então aqui, ó, quando eu rodo o código, por exemplo, o 4, que não é primo, ele vira um -1. O 6 vira -1, o 9 vira -1, o 10 vira -1. Então todos que não são primos vira -1. Na hora de eu imprimir a lista inteira, eu confiro quem for, eu só imprimo quem é, só sobrou maior que 0, quem é primo. -1 é só essa maneira de marcar valores na lista, tirar valores da lista, tá? Mesmo que eu tivesse ensinado vocês como eliminar um valor de uma lista, eu ainda recomendaria fazer assim, marcando com -1, porque quando você deleta um valor de uma lista, é difícil você controlar em que posição que você está da lista. Quando você deleta um valor da lista, você muda os índices que você acessa. Então, assim, é melhor desse jeito, você fica mais fácil de você controlar. No final é só ver quem está diferente de -1. No lugar de pôr aqui maior que 0, eu poderia pôr também aqui diferente de -1, que eu sei que todo mundo que não é primo eu marquei com -1. Deu para entender agora? Sim, professor, obrigado. Tá. Próximo da tabuada. Escreva um programa que leia um número n e uma operação do usuário, imprime a tabuada daquele número com operação na tela. Eu não vou fazer esse aqui agora porque a gente fez um muito parecido com isso na aula passada. A gente fez inclusive um mais complexo que isso, que a gente imprimia a tabuada de todos os números de 1 até 9. Então é só pegar aquele ali e tirar o for de fora e colocar um input no início, tá? Alguém teve alguma dúvida desse? Tá, vou seguir. O último aqui, resto da divisão, escreva um programa que leia dois números e calcule o resto da divisão inteira entre dois números. Utilize apenas as operações de soma e subtração para calcular o resultado. Alguma sugestão de como é que a gente calcula o resto da divisão só com soma e subtração? Do ponto de vista da matemática, alguém me descreve aí no chat como é que você faria, como é que você acharia o resto da divisão só com soma e subtração? Vai diminuindo até que o valor seja menor do que o dividendo. A gente não sabe quantas vezes a gente vai precisar subtrair. Então, a melhor estrutura para a gente usar aqui é o while. Então, pedir para ler dois números. Então, eu vou pôr aqui N1. Como a gente está falando de resto da divisão, a gente vai considerar a divisão inteira aqui. Então, vou pedir digite o primeiro número N2 digite o segundo número. E a gente põe um while aqui. Eu acho que essa daqui eu não preciso nem de criar variável nova aqui. Eu consigo fazer só com essas duas. Ó. Se eu fizer aqui o while N1 maior que N2, eu faço N1 menos igual N2. Print o
resto da divisão de N1 por N2 é... a gente perde aqui o N1, né? Se eu quiser dizer os números originais, eu perco o N1. Então, chamar de x aqui, vou criar um x novo para guardar N1 enquanto eu estou fazendo a operação. Só para eu poder imprimir ali no final bonitinho. Chamar de x não, chamar de resultado. Resultado, enquanto o resultado for menor que N2, eu subtraio. É só para eu ter o valor original aqui de N1 no final para eu imprimir para o usuário. Então vamos lá. Pegar 11 dividido por 2. Essa divisão de 11 por 2 é 1. Então, bem tranquilo, né? Só você ir subtraindo até você ter um valor menor do que o seu divisor, até que o dividendo ficar menor do que o divisor. E se você quisesse o valor da divisão, era só você contar quantas vezes você subtraiu. Então vamos expandir um pouquinho. Eu sei que não estava no exercício não, mas isso aqui é interessante. Ó. Soma, vou chamar de resto e divisão. Então, resto, aí mudou aqui o nome. E se eu somar aqui, contar quantas vezes? Vou pegar outro, 17 por 5. Só expandir um pouquinho aqui, ó, se a gente quiser a divisão também, é bem facinho, ó, só adicionar uma variável a mais, 17 dividido por 5 é 3 com o resto 2. A gente pode ter uma divisão inteira só com soma e subtração aí no caso. Beleza? Alguma dúvida do exercício? Podemos partir para a aula? Então vamos lá. Ô, professor, por que não... Porque, tipo, o resto não pode ser maior ou igual a N2? Porque se ele for igual a N2, você tem mais um divisor inteiro para subtrair. Quando, vamos pegar, por exemplo, 10 dividido por 5. Quando eu subtraio 5 uma vez de 10, vai me sobrar 5. Quando eu precisaria subtrair mais uma vez. 10 dividido por 5 Ah, tá, não, tá certo. Tem que ser maior ou igual mesmo. Eu inverti a lógica. Tem que ser maior ou igual. Se eu fizer, vai dar justamente o problema que eu estou sugerindo agora. Se eu fizer 10 dividido por 5, ele diz que é 1 com o resto 5. Tem que ser maior ou igual para ele dar, nesse caso, 10 dividido por 5 é 2 com o resto 0. Agora está a resposta certa. De fato, bem atento a esse detalhe aí. Tem que ser maior ou igual mesmo. Porque quando é igual, eu ainda tenho que subtrair o divisor uma vez. Tá? Vamos para a aula, então. Só relembrando, a aula de hoje a gente vai bater em muita coisa que a gente já viu superficial. Só que hoje a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes. Hoje a gente vai falar de sequências. Vocês se lembram quais eram os tipos de sequência que a gente tem no Python? Lembrem aí no chat, se alguém quiser falar aí com o microfone, pode ficar à vontade. Eu quero saber quais são. São 3 tipos, não são? Quais são os 3?
Quase, Rafael. Dicionário não é sequência. Dicionário não tem ordem. É lista, tupla, conjunto também não é sequência porque conjunto não tem ordem. O terceiro é aquele que engana, ele parece outra coisa, é isso mesmo, é string. Então a gente tem lista, tupla e string. São os três tipos de sequência que a gente tem no Python. O dicionário não é sequência, porque ele é uma estrutura bem diferente. O dicionário ele é mais parecido como um mapeamento. A gente vai falar melhor de dicionário na próxima aula, na seguinte. E o conjunto ele não é sequência também porque ele não tem ordem. O conjunto ele não é ordenado. A sequência ela parte do princípio que existe uma ordem ali. Então a nossa sequência são a lista, a tupla e a string. A lista é a sequência que você pode. Um instante, cadê para eu passar o slide aqui? A lista ela é a sequência que você pode guardar valores de qualquer tipo. Inclusive, a lista ela é heterogênea. Então, você pode ter o primeiro valor da lista pode ser um inteiro, o segundo valor pode ser uma string, o terceiro pode ser um booleano, o quarto pode ser um dicionário ou outra lista. Você pode pôr qualquer coisa ali dentro de cada posição da lista. A tupla também, só que a diferença entre a lista e a tupla é que a lista é dinâmica, a lista você pode editar ela, você pode expandir e contrair ela, e a tupla é estática. A tupla, uma vez que você definiu ela, ela não pode ser alterada. Tupla é muito usada na hora que você vai chamar uma função. Por exemplo, você vai chamar uma função, você vai passar os parâmetros para ela, aquela sintaxe que você está usando ali dos parênteses é meio que uma tupla escondida. Então a tupla ela é mais usada para passar parâmetros para a função e receber valores de função. E a última tipo de sequência que a gente tem é a string, que é uma sequência de caracteres. Cada caractere na string é uma posição. Então, por exemplo, aqui essa string que a gente está aqui, novo ensino suplementar, o N é a posição 0, o O é a posição 1, o V é a posição 2 e assim por diante. O espaço aqui vai estar na posição 4, o E maiúsculo na posição 5 e assim por diante. Então, cada caracterezinho aqui na string é um elemento daquela sequência, daquela string. A gente pode, inclusive, percorrer a string caractere a caractere. A gente fez um exercício assim na aula passada. Lembra quando a gente foi detectar o palíndromo? A gente percorreu uma string caractere a caractere, tratando ela como se ela fosse uma sequência, de uma maneira parecida como você percorreria uma lista elemento a elemento. Então, já vou dar uma pausinha então, para o pessoal da sala voltar. As tuplas definidas com valores separados por vírgula entre parênteses. Então, você define de maneira muito parecida com a lista, só que no lugar de colchete você usa parênteses. Ela também pode conter qualquer tipo de elemento, inclusive mais de um tipo, mas ela não pode ser editada nem expandida. Ela pode ser fatiada. A gente vai ver mais para frente como é que faz esse fatiamento. Mas você não pode alterar um valor ali dentro de uma tupla ou adicionar valores a uma tupla. E a string, ela é uma sequência de caracteres, entre aspas, simples ou duplas. Então aqui, no caso aqui eu usei aspas duplas, mas poderia ser aspas simples. Pode ser editada e fatiada, porém ela não tem um comando de expandir. Tem como você expandir, tem um jeito de roubar aqui para expandir tanto a tupla quanto a string, mas meio que você está criando uma tupla nova ou uma string nova. A gente já vai ver isso. Mas oficialmente pelo Python, nem tupla nem string daria para expandir. Seus elementos da string são obrigatoriamente caracteres.
Tá? Então, aqui as três, essa maneira aqui é como você define elas. Questão de espaço aqui dentro, na hora que você está definindo uma lista ou uma tupla, não tem nenhuma regra. Os valores só precisam ter vírgula entre eles. Mas o usual é usar essa sintaxe aqui. Você abre o colchete, por exemplo, na lista, põe o primeiro valor, põe uma vírgula e põe um espaço para pôr o próximo valor. E aí assim por diante. Sempre um valor, a vírgula, um espaço. Valor, a vírgula, um espaço. Mas esses espaços aqui, eles não são obrigatórios. E aqui não tem nenhum problema pôr espaço a mais. O ideal é usar esse padrãozinho aqui para o seu código ficar bonitinho e legível. A string, o espaço, se você pôr espaço no meio da string, você vai estar criando outra string, que cada espaço é um caractere ali dentro. Isso aqui a gente já viu, mas vamos relembrar os operadores em sequências. Quando a gente viu lá os operadores aritméticos, a gente viu que dois deles se aplicam em sequências também e eles mudam de nome quando aplicados em sequência. É o operador concatenação, que é a soma, o operador adição vira o operador concatenação quando você está lidando com sequências, e ele basicamente gruda duas sequências. Ele pega duas sequências e transforma em uma só, juntando as duas sequências em uma só. Lembra que eu falei que tinha um jeito de roubar para aumentar uma tupla? É desse jeito aqui, ó. Você pode concatenar uma tupla a outra tupla, criando uma terceira tupla maior. E a mesma coisa pode ser feita com string também. Quando você pega duas strings, não. Talvez o Python aceite lista com tupla, convertendo a tupla para lista. A gente pode até tirar a dúvida disso nesse exato momento. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos pegar uma lista, 1, 2, 3. Eu acho que vai dar erro, mas talvez ele aceite isso. Aí ele dá erro. Então, não. Você só pode concatenar entre um mesmo tipo de sequência. Eu vou tentar aqui com uma string também. Ele também vai reclamar. Ele não consegue concatenar a lista a uma string. Se eu colocasse essa string aqui dentro de uma lista de um elemento só, ele colocaria essa string no final, só que continua sendo uma lista, só o último elemento virou essa string. Eu não estou concatenando a string com a lista, no caso. Então, aqui. Então, esses operadores você só pode aplicar, ele não pode misturar os tipos. A lista com lista, tupla com tupla, string com string. E basicamente ele faz isso. Ele junta as duas sequências numa só. E o operador repetição, ele repete aquela sequência quantas vezes você quiser. Então, o operador repetição sempre vai ser aplicado entre uma sequência e um inteiro. E você diz quantas vezes você quer que repita os elementos daquela sequência numa sequência nova. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma lista aqui com um valor só true, eu multiplico ele por 5, ele vai fazer vai criar uma lista nova com 5 vezes o valor true. Eu tenho aqui embaixo uma tupla com o valor 2 e o valor 3, multiplico por 3, repito ele 3 vezes, ele vai criar uma tupla nova que tem o valor 2 e o valor 3 repetido 3 vezes. Então, 2, 3, 2, 3, 2, 3. E a mesma coisa aqui para a string. Eu tenho a string olá, eu repito ela 4 vezes, vai ficar olá, 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 olá. Se eu quisesse separar elas entre aqui espaço, eu teria que ter um espaço aqui dentro da string. Ele não põe espaço nem nada. Ele não cria nenhum valor, nenhum elemento ali dentro da sequência. Tá? Tranquilo? Todo mundo lembra dos operadores de sequência? A gente vai usar um pouquinho eles um pouquinho para frente.
como que a gente acessa um elemento de uma sequência. Isso também, esse conceito eu estou passando um pouquinho rápido porque a gente já viu todos eles, tá? Eu estou só relembrando aqui para deixar claro onde que eles se aplicam, mas a gente já viu isso tudo. Acesso a elemento de sequência. A gente realiza com colchete no final do nome da variável. Não pode ter espaço, aqui é importante. Se eu coloco aqui, se eu tenho uma lista nessa variável lista e eu ponho um espaço aqui entre o colchete de acessar ela, o Python não vai saber o que fazer. Vai dar erro. Então aqui, ó, vamos criar uma lista aqui. Lista 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tentar acessar ela aqui, ó, vamos dar um print, lista, eu der um espaço aqui para acessar a posição 2, por exemplo, e eu pôr isso para rodar, ele rodou, só para me calar a boca. Mas não pode, tá? Isso aqui não pode, não é sempre que vai rodar, não. Isso não está dentro da especificação do Python. O interpretador aqui foi bonzinho comigo, mas isso não está na especificação do Python, esse espaço aqui. É um dos lugares que não pode ter espaço. Eu vi, inclusive, dando erro em código de vocês por conta disso aqui, de espaço entre o nome da variável e o colchete. A gente pode... Essas valores aqui, ele está acessando dessas sequências aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Eu quero a posição 2 da variável lista. Então, voltando aqui, variável lista, posição 0, posição 1, posição 2. Lembra que o Python conta de 0, então o valor aqui vai ser 5. Foi o que deu aqui, o valor é 5. Posição 1 da tupla. Vamos voltar lá na tupla. Posição 0, posição 1. Essa string casa. E posição 9 da string. Vou voltar lá. Posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É um N. Então é o que deu aqui, é um N. Beleza? Você pode usar isso para acessar e para editar. Qual dos três que vai dar erro se eu tentar editar desse jeito? Vai ter um que vai dar erro. Vamos lá? Ninguém quer me diz qual dos três que vai dar erro? Vamos criar aqui, ó. Vou voltar aqui pro notebook. Lista 1, 3, 5, 7, 9, acho que era isso. Dupla 1, casa, true, string, novo, ensino, implementar. Definir essas três variáveis. Pô, ninguém, gente. Qual que vai dar erro dos três quando eu tentar editar? Qual sequência? A tupla. Então, se eu tentar editar, por exemplo, a posição 2 da lista e pôr um 10, ele vai permitir. E agora, quando eu acesso a lista, ó, tem um 10 ali no meio. Mas na tupla, se eu tentar editar, por exemplo, a posição 1 da tupla para... Tava casa, eu vou pôr cachorro. A tupla não pode ser editada. Ele reclamou. A string eu posso editar. Eu vou pegar a posição 9, que era um N, e vou pôr um Z maiúsculo. Vou pôr aqui entre aspas.
Então, tem um erro aí no meu slide. A tupla não é editável também. A string não é editável. Na minha cabeça era, mas tudo bem. Então, voltem lá no slide anterior e risquem lá, string não é editável. Por isso que é bom a gente testar as coisas. Às vezes você acha, você lembra de uma coisa de um jeito e não é exatamente como você lembra. Então aqui, ó, string não pode ser editada. Tá errado aqui. Depois eu corrijo, quando eu for mandar o slide eu mando certo. A gente vai, depois eu vou ensinar uma manha para alterar isso aqui, fazer algo equivalente a isso aqui. Você poderia transformar em lista. Se eu não me engano, se você fizer isso aqui, ele cria uma lista onde cada elemento, eu poderia vir aqui o item 9. Tá. Lista da string, eu posso guardar isso numa variável. Editar o 9. E no final converter isso de volta para string. Eu tenho quase certeza que ele permite fazer isso aqui. Vamos conferir. Tem uma manha de fazer isso aqui. A string ela tem um... Teria que fazer desse jeito aqui, que a gente ainda não vai entrar nisso hoje, mas se eu fizer isso aqui, join, ele permite. Mas eu não vou explicar aqui que eu estou fazendo aqui não. Tem um outro jeito de fazer isso aqui também. Hoje eu não vou explicar esse comando join aqui, provavelmente eu vou explicar ele na próxima aula. Mas tem um outro jeito de fazer isso aqui com o que a gente vai aprender hoje, já já a gente volta nisso. Então, tupla e string não são editáveis. Tá? Eu estava falando errado até agora. Agora vamos pensar como é que a gente copia uma sequência. Vamos fazer um teste aqui. Eu quero que todo mundo abra um notebook aí, que eu quero todo mundo fazendo esse teste. A gente vai criar uma lista. Vou chamar ela de lista A. Lista A, eu vou pôr dentro dela 1, 2, 3 e 4. Tá? Criar uma lista A com valor 1, 2, 3 e 4. Agora eu quero criar uma cópia dessa lista A. Alguém sugere como que eu copiaria essa lista A para uma lista B? Se eu tenho um valor numa variável, por exemplo... Professor, e se o senhor usasse o for e depois adicionasse com o append? Você fala em qual aqui de volta na edição da string? Não, se o senhor não quer fazer uma cópia da lista A, Quero. Tá, mas eu quero ir primeiro para a solução que dá errado. Tá, beleza, Gabriel. É essa que eu queria ir. O Gabriel deu aqui, ó, lista B igual a lista A. Quando eu tenho um número, se eu quiser copiar ele para outra variável, eu só faço isso. E aí aqui eu tenho y, vai estar o mesmo valor que está lá em 10. E se eu vier aqui na frente e alterar o y, vou pôr, por exemplo, y igual a 5, e imprimir de novo o x e o x continua 10 e o y virou um 5. Tá? Se a gente fizer a mesma coisa com a lista, olha o que vai acontecer. Então, deixa eu tirar isso aqui de baixo, que a gente não precisa. Se eu fizer aqui lista B e alterar a posição 0 da lista B para 10, e aí eu vim aqui no final e imprimir, vou imprimir as duas. Imprimir a lista A e depois imprimir a lista B. O que vocês acham que vai estar na lista A quando eu rodar esse código?
olha o que que acontece. Quando eu edito a lista B, eu edito a lista A também, tá? Então tomem cuidado com isso, Por quê? Por que que isso acontece? Vamos voltar lá para o slide. Aqui, ó, exatamente a mesma coisa que a gente fez agora. Então, lista A, 1, 2, 3, 4, guardei o valor da lista A na lista B, editei a posição 0 da lista B, ele editou a lista A. Quando se atribui uma sequência em uma variável, então você tem a sequência na variável, foi o que a gente fez aqui, a gente teve essa lista na variável lista A. A uma nova variável, a gente atribuiu o valor da lista A à lista B. O Python não cria uma nova sequência, somente uma referência à sequência original. Eu fiz um esqueminha aqui, ó. Nosso código, a gente tem aqui a linha 1, 2 e 3. Após a linha 1 do código, a gente vai ter isso na memória. O Python vai ter lá dentro dele, ele vai falar, ó, eu tenho uma variável que chama lista A, e dentro dessa variável tem esse valor aqui. Ele vai ter um ponteirinho lá dentro apontando. A lista A está guardada nesse lugar da memória e ali vai ter os valores. Quando você faz lista B igual a lista A, ele só copia a setinha, ele não copia a sequência. Ele vai pegar o lista B e vai copiar a setinha. O conteúdo da lista B está nesse lugar aqui da memória. Só que a lista A ainda tem a mesma setinha, o mesmo ponteiro para o mesmo lugar na memória. Então, quando eu edito a lista B, ele está editando a mesma coisa que a lista A. Então, assim, o Python, por padrão, quando você pega uma sequência, isso não é só para sequência, quando a gente for ver dicionário, o dicionário tem o mesmo comportamento. Quando você pega uma sequência e copia, põe uma variável igual a outra, ele só copia, lembra que ele só copia a setinha que aponta para onde na memória estão os valores. Então você não está criando uma cópia de verdade, você está criando só uma referência nova para aquela sequência. Como que a gente corrige isso? Tem algumas maneiras, só que uma ela é mais prática de todas. Acho que um colega deu uma sugestão aí do append. O append é uma opção. Se eu fizer aqui, ó, lista B igual a uma lista vazia e der um for valor em lista A, eu posso pôr lista B.append valor. E aí no final disso aqui eu vou ter uma cópia de verdade. Se eu pegar lista B0 e pôr 10, era para ele ter criado uma cópia de verdade. Ah, é porque eu não. O meu listar tá com 10 aqui. Peraí, deixa eu definir o listar aqui de novo. Pronto. Agora funcionou. É porque eu tinha editado o listar já aqui em cima e ele não tinha salvo. É um jeito de fazer. Funciona, mas não é o jeito mais bonito. Isso aqui gasta bastante tempo. Se você tiver uma lista grande demais, esse for. O Python, quanto mais linhas de código você executar, mais pesado, mais ineficiente ele é. Então, se você minimizar a execução de linhas, o Python ele fica mais eficiente. E aqui no for você conta cada linha dentro do for, você conta ela como sendo executada n vezes que o for deu loop. Tem a função copy também, mas a gente não vai entrar nela hoje. Eu acho que, se eu não me engano, eu não tenho certeza se o Python tem nativo a copy ou não. Deixa eu confirmar aqui.
Não, ele não tem nativo. Você precisaria de alguma biblioteca para fazer o copy. Ou talvez ele tenha como. Peraí. Só um instante que o VS Code travou aqui. O notebook. É porque que ele não está me deixando clicar em nada. Ah, tá. Pronto. Talvez ele tenha um método copy aqui. Deixa eu ver. Ele tem o método copy. Funciona também o método copy. Mas eu vou ensinar um outro jeito porque a gente vai introduzir um operador que é bem interessante. Desse jeito aqui, ó, a gente pode até testar, fazer o mesmo teste aqui de cima. Listar. A lista B vai ser o listar copy. E a gente edita o valor da lista B e não afeta a lista A. O método copy, a lista tem o método copy. Método é quando você tem uma funçãozinha que é associada àquele tipo, que você chama ela por nesse pontinho aqui. Ó. Você põe lista A ponto copy. Isso aqui é uma função que toda lista vai ter. E ela chama esse tipo de função, chama método. A gente usou na string, a gente usou o método format, a gente já usou alguns métodos aí. Mas eu quero ensinar para vocês um outro jeito de fazer essa cópia, que é o operador fatiamento. Tá? O operador fatiamento, já a gente vai entrar em detalhe o que faz, mas ele pode ser usado se você acessar uma lista com o operador fatiamento. Então aqui dentro do colchete eu pôr os dois pontinhos, ele vai criar uma lista também. A gente pode rodar esse código aqui agora. Então, se a gente vir aqui, lista A, e aí a lista B, a gente vai definir ele como lista A, só que eu vou acessar ele com esse operador, com esses dois pontinhos. E aí, se eu copiar isso aqui de novo, vocês vão ver que aqui, ó, a lista A continuou o valor original e a lista B alterou o valor. Então, ele criou uma cópia real na memória. Então, é a mesma coisa que o ponto copy. Eu quis mostrar esse jeito aqui com o operador fatiamento, porque o operador fatiamento ele faz muito mais coisa do que isso. Ele não serve só para copiar, ele serve para muito mais coisa. Tá? Tranquilo até aqui? O que aconteceu na memória quando eu fiz isso? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso esqueminha. Na linha 1, eu criei na memória, eu criei a variável lista A e apontei ela, criei uma sequência lá na memória e apontei essa variável para essa sequência. Quando eu acesso a lista A com o operador fatiamento, ele vai criar uma nova sequência copiando elemento a elemento. E aí eu peguei essa nova sequência e atribuí a lista B. Então ele cria uma setinha nova aqui, só que para essa sequência nova eu tenho duas vezes a sequência na memória, uma para a lista A e uma para a lista B. Então quando na linha 3 aqui eu venho e altero a posição 0 da lista B, eu estou alterando só a segunda sequência que só a lista B aponta para ela. Então essa é uma maneira é uma solução mais compacta e eficiente do for. Ele está fazendo exatamente o que aquele for faz, que é copiar elemento a elemento para uma sequência nova. Só que ele faz isso lá sozinho no fundo. Quando você põe isso aqui, executa isso aqui, lista A, colchete, dois pontos dentro, ele está criando uma nova sequência na memória, elemento a elemento, copiando elemento a elemento da lista A. E aí depois você joga isso para a lista B.
Você armazena isso na lista B. O operador fatiamento, ele faz outras coisas também. Só que a gente vamos para o intervalo e na volta do intervalo a gente vê, porque se a gente entrar aqui, a gente vai ter que interromper no meio. Alguma dúvida até agora da cópia com o operador fatiamento? E aí a gente vai para o intervalo, volta 4 e... A gente pode voltar na hora normal, 4h40. Miguel, é convenção. A maioria das linguagens de programação começa a contar índice do zero. Isso é convenção de quem criou a linguagem de programação. Não são todas. Por exemplo, o MATLAB, a linguagem do MATLAB, ele começa a contar índice do 1. A primeira posição é o índice 1. Mas a grande maioria das linguagens de programação começa a contar de zero, meio que é um resquício de como o computador é estruturado, porque a memória do computador ela começa da posição zero. Então, isso por consequência, todos os computadores começam a contar de zero também para índice. Nicolai, se você só fizer lista A igual a lista B, vai acontecer isso aqui. Você vai editar a lista B e você vai editar a lista A também. É esse caso aqui, ó. Lista A igual a esse valor, lista B igual a lista A. Ele não cria uma sequência nova na memória. Ele só cria essa setinha nova da lista B apontando para a mesma sequência. E aí, quando eu edito uma, eu estou afetando as duas. Por isso que tem que fazer alguma coisa, você tem que forçar o Python a criar uma cópia daquela sequência na memória. Foram aquelas maneiras que a gente fez. Você pode usar o operador fatiamento, pode fazer daquele jeito que a gente fez com o for, pode usar o método copy, mas hoje a gente vai concentrar mais no operador fatiamento, tá? Quem quiser sair para o intervalo, a gente volta 4h40, beleza? Então a gente parou no operador fatiamento, né? O que mais que ele faz? Então, vamos primeiro falar do uso básico do operador fatiamento. O operador fatiamento, ele é para você acessar uma sequência parcialmente, você acessar parte de uma sequência. Você pode usar ele para acessar até um certo índice. Cadê? Você pode acessar ele até. Você pode fazer a cópia, que é o que a gente já viu, que é acessar, criar uma cópia de todos os índices. Você pode acessar até um certo índice. Então, por exemplo, se eu fizer lista colchete 2.2, isso aqui ele vai acessar o índice 0 e o índice 1 e vai parar antes do 2. O 2, o final do que você está acessando é aberto, ele não inclui. Você pode acessar uma sequência a partir de um índice, no caso é fechado. Vamos pegar aquela nossa lista que a gente estava trabalhando que tinha 5 índices. Então, por exemplo, se a lista tiver 5 índices, quando eu faço o 2 pontos, eu estou acessando o índice 2, o 3 e o 4. Tinha 5 posições, 5 itens na lista, então os índices vão até o 4. E você pode usar para acessar entre dois índices, que aí você põe um valor antes do 2 pontos e outro valor depois. Então aqui, por exemplo, 1, 2 pontos, 4 vai acessar a posição 1, a posição 2 e a posição 3. Tá? Vamos ver isso um pouquinho em prática. Eu tenho esse código aqui,
eu só antes mostrar aqui para você. Então, aqui, ó, tem uma lista com 5 posições. Valor 1, 2, 3, 4 e 5. Quando eu faço lista e ponho só o 2 pontos, ele vai, se eu simplesmente imprimir o resultado disso, ele vai me retornar a lista inteira. Ele está criando uma cópia aqui da lista, mas está imprimindo ela e vem a lista toda. Se eu ponho o 2.2, ele está acessando a posição 0, que eu tenho o valor 1 guardado nela, e a posição 1, que eu tenho o valor 2 guardado nela. Se eu ponho 2 pontos, eu estou acessando a posição 2, 3 e 4. Tem os valores 3, 4 e 5. E se eu acesso, por exemplo, de 2 a 4, 2.4, eu estou acessando a posição 2 e a posição 3. Então lembrem que ele é fechado para o início e aberto para o final. Eu quero que vocês abram o notebook aí e testem esse tipo de acesso aqui, para vocês se familiarizarem. Quero que vocês executem cada uma dessas linhas aqui. Criam uma lista e façam esses acessos aqui. Eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês fazerem isso. Se alguém tiver uma dúvida, manda aí no chat. Sim, ele é aberto para o final. Então, o índice que você marca aqui, que é para ele terminar o acesso, que é o que vem depois dos 2 pontos, ele não está incluído. Então, assim, que eu ponho 2.2, ele vai acessar o índice 0 e o índice 1. Se eu ponho aqui 2.4, ele vai acessar o índice 2, o índice 3 e não vai acessar o 4. Ele vai acessar só o 2 e o 3. Quando vocês terminarem, mandem aí no chat para a gente poder continuar. Você viu que já deslinchou? Não demora muito. Mas é momentâneo. Normalmente eu não tenho e já tá indo embora. Já diminuiu pela metade aqui. Gente, não. Código em sala não precisa mandar, tá? Se algum dia for passar alguma coisa que precisa vocês mandarem, eu vou avisar antes. Código em sala é só para vocês praticarem. É,
Gabriel, eu estava explicando como funciona aqui outros usos, os usos básicos do operador fatiamento, que são os dois pontinhos aqui. A gente pode usar, que a gente tem a lista, ó, tem 5 posições. A gente pode usar ele para acessar até uma certa posição, a partir de uma certa posição ou entre duas posições. Lembrando que ele é fechado para a posição de início que você indica e aberto para a posição final. Então, essa posição aqui antes dele, ela sempre está incluída e a posição depois, ela nunca está incluída. Podemos seguir? Tá, teve uma coisa aqui que eu acho que eu pulei para trás, que a gente vai precisar. Eu esqueci de falar disso aqui, ó. Quando a gente falou de como acessar os índices, o Python, se você usar um índice negativo, você está acessando de trás para frente a lista. Então, a sequência, né? Então, quando você acessa com -1, você acessa o último elemento da sequência. Quando você acessa o -2, você acessa o penúltimo item da sequência. Se vocês quiserem, até nesse código aí que vocês fizeram agora, vocês podem testar isso. Então, aqui, ó, fazer essa mesma lista que vocês fizeram aí desse exemplo. Se eu pegar aqui lista, dar o print, lista, e acessar a posição -1, ele está acessando a última posição. Vou pegar -2, ele está acessando a penúltima, -3, ele está acessando a antepenúltima, e isso aqui funciona junto com o operador fatiamento também. Ó. Por exemplo, se eu pegar aqui -3, 2 pontos, ele vai acessar a partir da antepenúltima até o final. Então, tinha esquecido de falar disso aqui, eu pulei. Então, o índice você pode escrever ele negativo também, e o índice negativo ele funciona de trás para frente na sequência. Agora a gente entra no divertido do operador fatiamento. Isso daqui não vai cair em prova, tá?
Eu estou mostrando para vocês, eu acho que é uma coisa que vocês precisam saber, mas não, eu não vou cobrar esse nível de uso do operador fatiamento não, para vocês. Até agora, a gente usou o operador fatiamento indicando a posição de início e a posição final, que a gente quer fatiar a nossa sequência. Só que você pode pôr ele de novo para indicar o passo. Lembra lá no range, quando a gente foi usar o range? Deixa eu voltar aqui para o range, era desse jeito aqui, range, início, fim, incremento, essa era a sintaxe do range. O operador fatiamento ele tem a mesma sintaxe. Vou voltar para o slide. Você pode ter a mesma sintaxe. Ó. Você tem aqui o início e o fim, que foi o que a gente já viu. E você pode pôr ele mais um, dois pontinhos e pôr o incremento. Então, por exemplo, esse acesso aqui, ó, você quer acessar a lista, você põe 2 pontos, 4, 2 pontos, 2. A sua posição de início, como não colocou nada aqui, eu não coloquei nenhum valor aqui antes dos 2 pontos, é o início da lista. Então, eu vou acessar o índice 0, que é o primeiro, só que aqui eu coloquei um incremento de 2. Então, quando eu ponho um incremento de 2, o próximo índice que eu vou acessar não vai ser o 1, vai ser o 2. 0 mais 2 vai ir para o índice 2. Aí o próximo que eu acessaria seria o 4, só que o 4 já é aqui meu fim. Então, quando eu faço aqui, ó, lista, 2 pontos, 4, 2 pontos, 2, eu vou acessar os índices 0 e 2. Então, aqui, ó, vou acessar o índice 0 e 2 por conta de como eu escrevi aqui esse fatiamento dessa lista. Se eu fizer desse jeito aqui, ó, aqui eu estou indicando o início, não estou indicando o final está vazio, e estou indicando o incremento. Então, eu vou acessar o índice 2, o índice 4, o índice 6, até o final da lista, seja onde for. Como aqui eu não disse o tamanho da lista, eu não tenho como dizer em qual índice aí que ele vai parar. E aí ele vai acessar o valor na posição 2, o valor na posição 4, o valor na posição 6 e assim por diante. Eu posso acessar entre os dois índices com passo, a lógica é a mesma. Então aqui, se eu pego de 1 até 6 com incremento 2, com passo 2, eu vou acessar a posição 1, a posição 3, que é duas para frente, e a posição 5. Quando eu incrementar de novo, eu vou para 7. A 7 já passou do meu limite aqui, do meu final, então ela não entra. Então aqui seria o índice 1, a posição 1, a posição 3 e a posição 5 dessa sequência. Quando eu ponho só o passo, eu acesso a lista inteira, só que pulando alguns valores. Por exemplo, nesse caso aqui, eu não pus nem início, nem fim, o passo 3. Então, eu vou acessar só os índices múltiplos de 3. Eu vou acessar o 0, o 3, o 6 e assim por diante. E eu posso ter o passo negativo. O passo negativo, ela acessa de trás para frente. Ele vai incrementar negativamente. Então, por exemplo, se eu fizer 2 pontos, menos 1, eu vou estar invertendo a lista. Então, vai acessar o índice n-1, onde n é o tamanho da lista, n-2, até o 2, o 1 e o 0. Se eu colocasse menos 2, eu acessaria o n-1, o n-3, o n-5 e assim por diante. Deu para entender como é que funciona esses passos? Alguém tem alguma dúvida? Essa parte é um pouquinho confusa, mas não se preocupem muito, eu não vou cobrar fatiamento com índice, com incremento. Eu vou cobrar só aquele básico de um até o outro. Esses aqui vocês precisam saber todos. Isso aqui vocês precisam saber bem.
Sim, é importante praticar. Inclusive, por falar em praticar, repitam esses acessos aqui para vocês praticarem um pouquinho. É mais ou menos os mesmos que desses lá. Na verdade, não exatamente. Mas entendam cada um desses, repitam esses aqui. É importante para vocês darem uma olhada com calma para entender o que cada um está fazendo. Vou dar 5 minutinhos aí para vocês fazerem esse prático aqui. Então, enquanto vocês vão fazendo aí, eu vou escrevendo aqui quais índices cada um desses caras acessam. Então vamos lá. Esse primeiro aqui, ó, eu começo do índice 0, porque eu não dei nenhum início aqui. Então ele vai acessar o 0. Depois do 0, ele incrementa 2. Então do 0 ele pula 1, vai para o 2. Depois do 2, ele pula o 3, vai para o 4. Incrementa 2. Depois do 4, ele pula o 5 e iria para o 6. Mas o 6 está aqui no meu final. Então o 6 não entra. Então ele acessa o int 0. Na posição 0 aqui a gente tem o valor 1. Na posição 2, a gente tem o valor 3. E na posição 4, a gente tem o valor 5. Esse segundo aqui, ele começa do 3. Então já vamos pôr aqui de cara o 3. Com incremento de 2. Então ele vai acessar a posição 3, vai pular 4 e para 5. Da 5 ele pula 6, vai para 7. Da 7 ele pula 8 e vai para 9. E a 9 é a última posição da nossa lista. Então não tem mais nada para acessar para frente. Então posição 3, 0, 1, 2, 3 é o valor 4. Pegou o 4. Posição 5 é o 6, o valor 6. Posição 7 é o valor 8. E a posição 9 é o valor 10. Esse cara aqui não tem nem início nem fim, o incremento é 3. Então ele sempre vai começar, sempre que eu não tenho o início definido, ele começa do 0. Vai pular 1 e o 2 e para o 3. Vai pular o 4 e o 5 e para o 6. Vai pular o 7 e o 8 e para o 9 e acabou a nossa lista. Então, posição 0, 1, posição 3, o 4, posição 6, o 7 e posição 9, o 10. E o incremento menos 1 ele inverte. Ele começa do final, acessa o índice 9, o 8, até chegar ali no 1 e no 0 e ele inverte a lista. Ó, não confundam índice com valor, tá? Que eu estou escrevendo aqui em vermelho, isso tudo são índices, não são valores. Os valores estão aqui dentro da lista. Pode falar, Gabriel. Alguém quer responder aí para o Gabriel como é que a gente acessaria todos os índices pares? É só você fazer aqui, ó. Você pega, vou pôr só o colchete aqui, ó. Você pega
dois pontos, dois pontos, 2. Esse aqui pegaria o índice 0, índice 0, o índice 2, o índice 4, o índice 6 e o índice 8. Que, de novo, quando eu falei que não confundam índice com valor, esse fatiamento aqui pegaria os índices pares, mas ele não pegaria os valores pares, ele pegaria os valores ímpares. Então, aqui ó, na posição 0, a gente tem o 1. Na posição 2, a gente tem o 3. Na posição 4, a gente tem o 5. Na posição 6, a gente tem o 7. Na posição 8, a gente tem o 9. Se a gente quisesse os números pares dessa sequência, a gente teria que pegar os índices ímpares, que seria desse jeito aqui, ó. Você começa a contar do 1 e incrementa com 2. Aí esse aqui, ele pegaria os índices ímpares, que é onde estão guardados os valores pares dessa lista, tá? Muita atenção nisso, porque essa lista nossa, ela começa com o número ímpar. Então, ela acaba aqui na posição par, você tem o valor ímpar, e na posição ímpar você tem o valor par, porque essa nossa lista começa com o valor ímpar. Podemos continuar? Lista o 6 até 2. Vamos lá. Deixa eu limpar essa tela aqui e a gente escreve de novo. Tá. O 6, na verdade, o até 6 com incremento 2. É como você leria... É como você leria essa... É como você leria essa operação aqui. Então, você está lendo até a posição 6 com incremento 2. Como eu não tenho um início definido aqui, ó, eu não coloquei nada aqui antes do primeiro 2 pontos, eu começo do índice 0, porque quando eu não defino o início, eu começo do primeiro, que é o 0. E eu tenho incremento 2. Então, eu tenho incremento 2. 0 mais 2, o próximo índice vai ser o 2. Aí o próximo índice, 2 mais 2, é o 4. Próximo índice, 4 mais 2, vai ser o 6. Só que o 6 está aqui como fim e o fim não entra no meu fatiamento. O final do fatiamento ele é aberto para o final. Então seria só o 0, o 2 e o 4. Deu para entender agora? Ah, beleza. Então vamos continuar. Exercício aí para vocês. Eu quero que vocês peguem um papelzinho, alguma coisa, pode fazer, se quiser fazer no notebook, pode fazer também. Eu tenho uma lista de 10 elementos, ou seja, meus índices vão de 0 até 9. Eu quero saber quais índices eu vou acessar em cada um desses exemplos. Quero que vocês anotem aí, e aí eu vou escolher pessoas aleatórias para perguntar, vocês me responderem no chat. Vou dar uns 5 minutinhos aí para vocês fazerem as listinhas dos índices, de qual índice vai acessar em cada uma desses fatiamentos aí. Pessoal, vamos lá?
Já passou quase 10 minutos aqui. Vamos sortear aqui. Rafael Silva de Amorim. Vai responder um aí pra gente. Tá aí? Tá na chamada, pelo menos. Rafael, esse primeiro aí vai acessar o quê? Voltar pro slide. O primeiro. Vai acessar o sexto índice. Então a gente vem a menos 4. Então a gente tem que vir de trás para frente. Então o menos 1 vai acessar o 9. O menos 2 vai acessar o 8. O menos 3 vai acessar o 7. O menos 4 vai acessar o 6. Certinho. Então esse aqui. Pedro, se você quiser falar alguma coisa, pode falar aí no chat ou falar por voz. Então esse aqui vai acessar o índice 6. Ah, tá. Não, beleza. Próximo. Leandro Melo, tá aí? Tá, Leandro. O 2. Fala pra gente quais itens que vai acessar. Leandro? Fugiu. Vamos para outra. Alice. Alice tá aí? Alice não tá na chamada. Ó, pessoal, não é pra fugir não, tá? Vamos pro próximo. Tiago Trindade. E se tiver presencial aí é para responder também. Ó, o Leandro voltou. Leandro, responde aí pra gente. A gente ainda tá no 2. Bora, gente. Algum voluntário para responder esse 2? Estamos no 2 ainda. O três tá errado, eu já avisei. Isso mesmo, o 5. Então ali, ó, a gente só tem o início. Então o início ele inclui e como a gente não tem o incremento definido, é todos a partir dele. Então o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. O 3 está errado. Por que o 3 está errado? Esse aqui, o menos 2, nesse caso, é o 8. E o 5, o menos 5, vai ser o 5. Então eu estou acessando de 8 até 5. Então dá errado, ele não acessa nada. Não dá erro, porque o Python não dá erro com isso. Mas o que ele vai fazer, ó, na hora que ele for acessar, opa, meu primeiro índice é o 8. Só que eu não vou incluir o 8 porque o 8 é maior do que o meu último índice, do que o meu final. Então ele não acessa nada. Se isso tivesse o contrário, se ele tivesse desse jeito aqui, de menos 5 até menos 2,
Aí ele acessaria o menos 5 é o 5, ele acessaria o 5, 6, 7 e o 8 não, porque o menos 2, lembra que o menos 2 é 8 nesse caso, então ele não acessa o final. Se ele tivesse menos 5, menos 2, ele acessaria o 5, 6 e o 7. Tá? E o 4? Vamos lá, o chamar aleatoriamente não está funcionando aí, não. Quem quiser voluntariar e falar no chat, quem fez, o que esse 4 acessa? 1, 4 e 7, isso mesmo. A gente acessa 1, incrementa 3, soma 3, vai para o 4, incrementa 3, soma 3, vai para o 7, incrementa 3, passa para o 10, 10 não está na lista. Não, tudo bem, Pedro, não tem problema não. Então, 1, 4 e o 7. O 5 é tranquilo, o que o 5 faz? O Inverte. 5 conta de uma ordem inversa. O meu aqui É, deu 9, 8, 7, 6, 5 e por diante. isso mesmo, João. O 5 ele inverte a ordem da lista. E o 6? Oh, Nicolai, atenção aí. Nossa lista tem 10 índices, então o nosso último índice é o 9. Tá? Você respondeu aí do 5 errado. Do 5 ele vai começar do 9, 9, 8, 7, 6, assim por diante. O 6 vai começar do 9 também, que é o último índice, e vai subtraindo 3 a cada um. Então ele vai pegar, sempre que você tiver o incremento negativo, ele vai acessar de trás para frente, e aí ele vai acessar com aquele incremento. Então 9 menos 3 vai dar 6, 6 menos 3 vai dar 3, 3 menos 3 vai dar 0. O 7 vai acessar o 9, o 7 e o 5, isso mesmo. O menos 1 é a posição 9, é a última posição. Então, ele vai acessar o 9, o meu incremento aqui é menos 2, então do 9 ele vai para o 7, do 7 ele vai para o 5, do 5 ele vai para o 3, mas o 3 não entra. No final não entra. Então é só o 9, o 7 e o 5. E o último, ele vai ser a mesma coisa de novo, né? Vai ser o 9. Porque isso aqui, ó, esse menos 1 aqui é a mesma coisa que você não pôr nada aqui. Quando você está acessando de trás para frente, você já começa do 1. Então, ter esse menos 1 aqui não está fazendo nada. Esse 7 e esse 8, eles são iguais. Apesar de não estar escrito igual. Certo? Alguma dúvida disso? Pratiquem essas indexações, tá? Como eu falei, a indexação com incremento, eu não vou cobrar ela na prova. Talvez o máximo que vocês precisem lembrar é essa daqui, ó. Essa daqui é importante para inverter lista. Mas nada além disso eu vou cobrar na prova não, tá? Mas pratiquem essas indexações. Deixa eu ver as perguntas. Quando a lista tiver incremento negativo... Sim, quando tiver incremento negativo, a primeira coisa que o Python faz é inverter os índices, tá? Quando o índice negativo é negativo, o incremento é negativo, ele inverte a lista, a ordem dos índices. Gabriel, nossa prova vai ser muito parecida com os exercícios que vocês estão fazendo. Vai ser um notebookzinho, vocês vão fazer no computador. Quem não puder ir presencial tem que conversar com a coordenação, tá?
porque a princípio as provas seriam feitas presenciais. Aí tem que conversar com a coordenação como é que a gente vai fazer com o pessoal que não puder ir presencial. E vai ser parecido com os notebooks. Eu vou passar alguns problemas para vocês resolverem aí em sala. Vai estar o monitor aí para conferir se tiver algum erro, alguma coisa, alguma dúvida muito grande, alguma dúvida de interpretação, e vocês vão devolver pelo Classroom. Vocês vão poder consultar o material e os notebooks. O monitor vai ficar de olho, não é para abrir nada além disso. Vocês vão poder abrir o nosso material didático, aqueles PDFzinhos que eu mando, os PDFs das aulas e os notebooks anteriores dos exercícios de vocês, tá? Vamos voltar aqui às outras perguntas. A primeira não define início. Qual primeira que você está falando, Pedro? Que a primeira aqui é o -4. O -4 você não está nem fazendo fatiamento, você está abrindo só um índice solto. Ah, tá, no item 8. Como eu estou com índice negativo, com incremento negativo, a primeira coisa que eu vou fazer é inverter os índices para acessar eles. Então, quando eu inverto, o primeiro fica sendo o último, que é o 9. Então, não faz diferença se eu digo aqui que eu vou começar do 9 ou não. Mas ele vai começar do último índice da lista, por conta do incremento negativo. Por isso que não faz, os dois deram o mesmo resultado. Podemos continuar? Então, a última coisa aqui do dia, a gente vai ver como adicionar e como tirar itens de uma lista. Como a gente viu que a lista é o único que a gente pode editar, a gente vai ver a última coisa que a gente pode fazer nela, que é adicionar e remover itens dela. Adicionar itens, eu tenho duas maneiras. Eu tenho o método append, que é simplesmente eu pego lista, ponto, seja o nome da variável que eu tiver aqui, ponto append e o valor que eu quero adicionar. E aí quando eu rodar aqui embaixo que eu imprimir a lista de novo, vai estar aquele item novo. E o outro jeito é fazendo uma concatenação. Isso aqui, estritamente, se avaliar do ponto de vista de como o interpretador está fazendo isso, você está criando uma lista nova concatenando esses dois valores. Mas tem o mesmo efeito, no final tem o mesmo efeito. Isso aqui talvez tivesse problema se você tivesse uma lista muito, muito grande, faltasse memória porque você está criando uma lista nova aqui. Mas na prática, principalmente para listas pequenas, as duas maneiras fazem a mesma coisa. Tá? E para remover itens da lista, eu também tenho duas maneiras de fazer. Eu posso usar o comando del, que eu tenho que dar um espaço aqui e dizer o elemento que eu quero deletar da lista. Então eu vou acessar ele pelo índice dele. E eu posso usar o pop. Tá? O pop também funciona. Porque o pop ele é um método da lista. Então eu acesso com o pontinho, lista.pop. Qual a diferença do del para o pop? O del, aquele valor vai desaparecer. O del, aquele valor some e pronto. O pop, ele vai me tirar aquele valor da lista. Então, se eu jogar o resultado de chamar o pop numa variável,
eu consigo guardar aquele valor antes de jogar fora. Eu consigo salvar. Por exemplo, eu tenho uma lista de números que eu quero processar. Eu posso ir puxando eles com o pop. E aí, por exemplo, nesse caso aqui, eu tinha 1, 2, 3, 4. Eu dei o pop na posição 0. Quando eu imprimo a lista só vai ter 2, 3, 4. Só que nessa variável primeiro aqui, eu guardei o que eu tinha naquela posição 0. Então, o pop, a diferença do del e do pop vai ser isso. O del, ele mata aquele valor para sempre. O pop, não. O pop, você pode usar ele para guardar. Ou você não pode guardar. Se eu não colocasse esse primeiro igual aqui, ele também funciona. Por exemplo, se eu fizesse assim, ó. Lista 1, 2, 3, 4. Se eu der aqui lista.pop 0, imprimir a lista aqui embaixo, vai funcionar do mesmo jeito. Tá? Eu só não guardei. O pop ele me dá o valor que estava naquela posição, mas eu posso ou não guardar aquele valor. Tranquilo? Então, adicionar lista, você pode usar o append, você pode concatenar, você pode criar uma lista nova só com aquele item que você quer adicionar e concatenar. Remover, pode usar o del ou o pop. E última coisa, eu tinha falado que era a última, mas tinha esquecido isso aqui. Isso aqui a gente já viu, eu vou só relembrar que o for, ele foi feito para percorrer listas. Então, a gente tem 3 maneiras de percorrer lista com o for. A gente pode percorrer direto nos valores, então eu criei uma lista aqui com 4 nomes de 4 cidades. Maceió, Brasília, Natal, Salvador. São 4 strings. Eu posso dar um for cidade em cidades, e aí ele vai executar o que tiver aqui dentro do for para cada cidade diferente dentro da lista cidades. Isso funciona para lista, funciona para tupla, funciona para string. A gente pode percorrer os índices, que é o mais parecido com os fors das outras linguagens de programação que eu mostrei para vocês quando eu expliquei lá o for. Então aqui eu posso dar um for i em range do len de cidades. Então o len de uma lista me dá o comprimento daquela lista e o range vai me dar os índices até aquele comprimento. Então esse range aqui vai dar o índice, no caso aqui minha lista tem 4 valores dentro. O len ele dá o comprimento da lista. Então vamos testar aqui o len. Então vou pegar essa lista aqui mesmo. Se eu pegar um len dessa lista, quantos valores tem dentro dessa lista? 4, não é? Então se eu der o len da lista, eu deletei um. Vamos pegar a lista aqui original sem deletar ninguém. A lista tem 4 valores. Se eu der o len dessa lista, ele vai me retornar 4. Se a gente quisesse que o range, quando a gente foi lá no range, que o range contasse de 0 até 3, eu tenho que dar range 4, não é? Então, quando eu tiro o range do len da lista, ele vai me voltar todos os índices i daquela lista. Então, quando eu quero percorrer todos os índices da lista, eu uso essa construção aqui. Eu tiro o range do len da lista. Tá? Então, o len ele me dá o comprimento, o tamanho da lista, e eu uso o range para percorrer todos os índices até o comprimento daquela lista. É isso que eu estou fazendo aqui, quando eu quero percorrer o índice. E aí, quando eu percorri direto nos valores, eu já tinha a cidade separado aqui. Então, eu podia imprimir direto a cidade. Quando eu itero nos índices, eu tenho que acessar aquele índice i da lista cidades.
Tem situações que é interessante fazer desse jeito, tem situações que é interessante fazer desse jeito. Onde é interessante fazer desse jeito? Por exemplo, eu quero dizer a posição que aquela cidade está na lista. Aí eu preciso saber do índice. Eu não, só o valor ali não me é suficiente. Só isso aqui não é suficiente. Aí eu posso usar essa construção. O I no range do len da lista. Eu consigo acessar o valor aqui. Eu acesso o índice I da lista cidades, imprimo o nome da cidade. E eu posso imprimir o valor do I. Com que outro comando eu posso fazer exatamente isso aqui que eu fiz? Quem lembra lá das funções que eu posso usar um com for, que é um outro jeito que eu poderia iterar nos valores, sabendo a posição que eu estou na lista? Quem lembra? O enumerate. Eu posso percorrer o índice e o valor. Então, se eu der um enumerate cidades, eu vou ter dois valores para desempacotar aqui no for. Então, eu posso guardar o i e o cidade e eu posso usar aqui dentro. Aí aqui eu não preciso mais acessar a posição i das cidades, porque o enumerate já me percorre em cada valor de cidade, dizendo qual que é a posição dele. O enumerate fica mais clean. Então, assim, normalmente a gente tende a usar mais o enumerate. Mas vai ter situações que você vai ter que usar o range do len. Infelizmente, uma vez ou outra você vai esbarrar em alguma situação que você tem que usar isso. Por exemplo, que situação você teria que usar isso? Às vezes você quer percorrer duas listas do mesmo tamanho simultaneamente. Às vezes você tem que usar isso. Apesar de que tem uma função para percorrer duas listas do mesmo tamanho simultaneamente, que é a função zip. Mas eu não vou falar dela não. Mas se alguém quiser depois pesquisar, ó, se eu tivesse lista. Eu vou só mostrar um exemplo aqui, depois vai estar lá no notebook para vocês baixarem, se alguém quiser pesquisar sobre esse comando. Vou criar duas listas aqui do mesmo tamanho. E aí, se eu quisesse percorrer as duas, N e L em zip, lista A, lista B. Eu poderia imprimir os dois aqui. Ele vai percorrer nas duas listas ao mesmo tempo, tá? Mas essa daqui é só curiosidade, vocês não precisam saber ela. Só estou mostrando aqui que existe também. Documentação. Ah, perfeito. Ó. O colega de vocês aí já deu exatamente onde é que vocês vão para ler como é que a zip funciona. Para liberar para ir para casa, escrevam esse códigozinho aqui para mim. Pessoal, só antes da gente entrar para isso, que aí quem terminar pode estar liberado. Então vocês viram lá que eu mandei, a gente teve aula hoje, vai ter aula sexta-feira e vai ter aula segunda que vem. A gente vai ter 3 aulas aí amontoadas praticamente. As aulas de sexta-feira e a aula da segunda que vem eu vou estar no laboratório. Não vai ser remota que nem essa daqui que a gente está fazendo. Vai ser remota para quem está acompanhando remoto, mas quem está presencial eu vou estar lá. Eu vou passar uma lista essa semana. Eu não decidi ainda o prazo que eu vou dar para ela, mas vai ser um prazo de pelo menos 2 semanas, tá? Vai ser a última lista nossa antes da prova. Vai ter o conteúdo da aula de hoje e o conteúdo da próxima aula. A aula de segunda-feira que vem vai ser uma aula de exercícios. Então a gente termina o conteúdo da prova na aula de sexta-feira dessa semana. E aí, segunda-feira, a gente faz uma aula de exercícios. E eu vou, durante essa semana, eu vou passar uma lista para vocês que vou dar umas 2 semanas de prazo.
A aula da próxima segunda é aula normal. Sim, teria que justificar. Tá? É aula normal, eu vou fazer aula de exercício, mas vai ter chamada normal como qualquer outra aula. É a mesma que a gente fez a aula passada, a gente fez uma aula de exercício, tá? Então façam esse exercíciozinho aí. Quem terminar tá liberado. Quem tiver dúvida pode me chamar. Não precisa me mostrar. Quem tiver presencial, se quiser chamar aí o Edeilson só para conferir o programa antes de sair, pode chamar. E quem quiser me mostrar, compartilhar a tela aqui no Classroom para me mostrar o código também para conferir, pode ficar à vontade. Tá? Professor, Oi. o senhor pode repetir o comando zip só para ver como é? Eu mostro aqui para você de volta. Então você põe aqui, tem que ser duas listas do mesmo tamanho e você vai dar zip a primeira lista e a segunda lista. E aí aqui você vai pôr uma variável para receber cada valor da primeira lista e uma variável para receber cada valor da segunda lista. Então aqui na primeira iteração, ele vai pegar o primeiro valor da lista A e jogar no N, foi aqui o 1, e o primeiro valor da lista B, que é o A, e jogar no L. Quando eu imprimir aqui NL, ele imprimiu 1 e A. Na segunda, 2 e B, na terceira, 3 e C, na quarta, 4 e D. Ok, professor, obrigado. Tá? Voltando lá para o nosso exercício. Pessoal, essa nossa aula segunda-feira é só essas 2 semanas que tiveram feriado. A aula de hoje era para ter sido na semana passada, mas infelizmente eu fiquei sem internet aqui, deu problema aqui na internet do local onde eu tô. O cara consertou, quebrou de novo, consertou, quebrou de novo. No fim do dia ele consertou e ficou funcionando até hoje. Mas infelizmente era para ser segunda passada. Essas aulas dos dias que tinham feriado originalmente eram para ser na quinta, mas a quinta o laboratório não está disponível, então a gente teve que puxar para a segunda. Eu acho que a gente vai ter mais uma semana durante o curso que a aula vai ser na segunda-feira, que é no mês que vem. Confiram lá no calendário. Foi disponibilizado o calendário para vocês. Se vocês não tiverem com o calendário, pede de novo lá no grupo do WhatsApp que a Ana manda. A Ana tem, os outros professores têm o calendário, alguém manda lá para vocês. A gente só é na segunda o dia que tem feriado durante a semana. E a aula de hoje teve essa exceção semana passada, que foi problema na minha internet na segunda-feira.